Cole sabia o que o esperava antes mesmo de atravessar a porta. O longo passeio de bicicleta tinha sido menos um exercício e mais uma preparação emocional. Era como se cada quilômetro percorrido o ajudasse a organizar os pensamentos, a lembrar-se de que não valia a pena explodir, implorar ou perder-se. Ao girar a chave e empurrar a porta, sentiu aquela presença densa, um silêncio que dizia tudo, como se o ar estivesse mais pesado por causa da verdade que estava prestes a ser dita. Madison estava à mesa, com os olhos fixos num ponto qualquer entre a superfície de madeira e a culpa. Ela não ergueu o olhar de imediato. Esperou que ele deixasse o capacete cair no chão e se aproximasse, como se a distância entre eles pudesse fazer alguma diferença no que estava para acontecer. Quando finalmente o encarou, o seu rosto exibia uma mistura de vergonha e expectativa. Ela esperava o impacto, esperava um homem destroçado, esperava talvez uma explosão que a fizesse sentir-se menos vilã. Mas Cole não fez um espetáculo, apenas observou com a calma de quem já tinha perdido tudo por dentro. Cole, preciso dizer-te uma coisa. Ele ficou ali por alguns segundos, depois foi ao frigorífico e encheu um copo de água. Bebeu um gole, como se o seu corpo estivesse apenas a executar movimentos programados. Depois, virou-se para ela com a expressão mais neutra que conseguiu reunir. É sobre o Travis, não é? Madison congelou. A cor fugiu do seu rosto. A resposta ficou presa na sua garganta. Ela tentou manter o controle, mas tinha sido desarmada por uma pergunta que lhe tirava qualquer poder. Como é que tu... Toda a gente sabe, Madison. Eu só estava à espera que tu dissesses em voz alta. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se tentasse recuperar o guião que tinha ensaiado mentalmente. Eu ia contar-te, só não sabia como. Cole apoiou os cotovelos no balcão e olhou para ela com exaustão. Não era raiva, nem pena, era o tipo de frustração que só existe quando se espera mais de alguém que um dia teve tudo nas mãos. Achas mesmo que eu acredito nisso? Que não sabias como contar? Durante todos estes meses? Ela começou a gaguejar desculpas, mas ele levantou a mão a pedir silêncio. Acha que não reparei quando os nossos filhos mudaram a forma como olhavam para ti, que evitavam até falar contigo? O Jason deixou de jantar à mesa. A Emma inventava desculpas para dormir em casa da amiga. Eles sabiam, só estavam à espera do dia em que eu fizesse alguma coisa. Madison passou as mãos pelo rosto sem saber o que dizer. Tentou um apelo emocional. Cole, eu sei que isto te magoa. Não vou tentar justificar o que aconteceu, mas quero consertar as coisas. Eu ainda acredito em nós. Ele riu, incrédulo. Um riso curto e seco, sem alegria. Acreditas em nós? Só agora, neste momento? Ela levantou-se, dando um passo na sua direção, mas Cole recuou. Fica onde estás. Ouve. Isto tudo acabou há muito tempo. Tu é que não reparaste, porque estavas demasiado ocupada a esconder mensagens, a apagar chamadas, a inventar desculpas. Eu não queria que fosse assim, mas foi. E não adianta culpar o momento, a fase difícil, a rotina. Tiveste escolhas, tiveste tempo, tiveste oportunidades e desperdiçaste todas. Ela parecia pequena ali, a tentar juntar as palavras certas, mas já era tarde demais. Cole foi até ao corredor, abriu uma gaveta e voltou com uma pasta. Colocou-a sobre a mesa e empurrou-a na direção dela. Os papéis do divórcio estão aí, com datas, assinaturas, cópias de tudo. Ela olhou para a pasta como se fosse um pedaço do seu próprio fracasso, um lembrete impresso de tudo o que tinha destruído. Já tinhas isto pronto? Há semanas. E por que não me deste antes? Porque queria ouvir da tua boca. Queria ver se ainda tinhas a coragem de ser honesta, pelo menos uma vez. A sua voz manteve-se firme o tempo todo. Era como se já tivesse chorado tudo por dentro.
como se a dor tivesse sido exorcizada antes mesmo de a cena se desenrolar. Ela sentou-se novamente, esgotada, respirou fundo e falou, quase num sussurro: Eu estraguei tudo e não sei como seguir em frente a partir daqui. Vais descobrir. Sozinha. Ele virou-se e saiu da sala, deixando-a ali apenas com a sua consciência como companhia. O som da bicicleta a ser colocada no suporte da garagem foi a última coisa que ela ouviu antes de começar a chorar. Lá fora, Cole limpava o rosto com uma toalha suada do passeio. As lágrimas que segurara por semanas estavam ali, a misturar-se com a sua respiração pesada e a frustração de quem esperou lealdade e recebeu desdém. Mas por mais que doesse, ele sabia que aquele era o início do fim. E às vezes, o fim é a única maneira de recomeçar. Na manhã seguinte, Madison acordou e tentou seguir a sua rotina, como se algo ainda estivesse intacto. Fez café, pôs a mesa como costumava fazer nos domingos mais calmos, como se aquele simples gesto pudesse apagar a noite anterior. Esperava talvez que o cheiro a café fresco trouxesse alguma paz ou redenção. Quando Cole entrou na cozinha, ela esboçou um sorriso contido. Não foi correspondido. Ele apenas lançou um olhar breve, pegou na sua caneca de sempre e encostou-se ao balcão. Ela percebeu que qualquer tentativa de normalidade era inútil, mas tentou na mesma. Eu sei que as coisas estão péssimas, mas eu terminei tudo com o Travis. Eu queria salvar o que temos. E ainda quero. Cole demorou alguns segundos a responder. Girou a caneca nas mãos, bebeu um gole, olhou para o chão por um instante e depois ergueu um olhar diretamente para ela. Quando falou, a sua voz era clara, sem pressa, como se cada palavra já tivesse sido memorizada. Tu não terminaste nada, Madison. Ele terminou. Tu apenas aceitaste porque não tinhas escolha. Ela abriu a boca para argumentar, mas ele foi mais rápido. Ele terminou porque a Claire descobriu. Foi ela quem o cortou, quem o ameaçou levar os filhos, quem o pressionou a acabar com tudo. Ele viu-se encurralado. E quando não havia mais como manter a mentira, largou-te. Foi por isso que acabou, não porque querias consertar alguma coisa aqui. Ela recostou-se na cadeira, a sentir o golpe. Os seus olhos encheram-se de água, mas as lágrimas não caíram. Talvez por orgulho, talvez por vergonha. Cole continuou, desta vez sem levantar o tom, apenas a esvaziar tudo o que guardara. Eu sei mais do que pensas. Sei dos encontros depois do trabalho, das desculpas esfarrapadas de que estavas ocupada, das tardes em que dizias que precisavas de um tempo sozinha, e sei de cada uma delas porque foi a Claire que me contou. Madison franziu o sobrolho, surpreendida. Tu falas com a Claire? Falo. Desde que ela me mandou aquela mensagem a perguntar se eu achava que havia algo de errado entre os dois, ela desconfiava. Procurou-me com cautela, com respeito. Disse que queria confirmar antes de tomar qualquer atitude. A partir daí, começamos a partilhar informações. Depois, confidências. Depois, apoio. Ela demorou alguns segundos a entender o peso daquela revelação. O silêncio entre eles adensou-se. Cole aproximou-se da mesa, apoiou-se nela com as duas mãos e encarou Madison de frente. Enquanto tu estavas com o marido dela, eu falava com ela. Partilhamos o mesmo terapeuta, fomos juntos algumas vezes, andamos de bicicleta em grupo. Ela sabia que eu precisava de alguém que entendesse, e eu sabia que ela lidava com a mesma dor. A diferença é que nós, os dois, escolhemos a verdade. Madison apertou os dedos uns contra os outros. A dor de saber que Claire tinha ocupado aquele espaço, que tinha estado tão perto, era uma espécie de humilhação silenciosa. Mas Cole não a poupou. Consegues imaginar como foi difícil manter o controlo enquanto mentias na minha cara? Eu fingia acreditar porque queria ver até onde ias. A cada nova desculpa, eu olhava para ti com olhos mais frios. Era como se
acreditasses mesmo que ninguém ia reparar. Ela tentou argumentar. Eu envolvi-me num momento frágil. Eu estava insegura. Sentia-me invisível. Cole interrompeu com firmeza. Tu não estavas invisível. Tu só querias viver uma aventura sem te importares com a confusão que vinha a seguir. O que te faltou foi caráter, não atenção. O que te faltou foi responsabilidade, não afeto. Ela calou-se. As palavras dele pairavam no ar, a cortar qualquer tentativa de justificação. Ele recuou e encostou-se ao lava-loíça, cruzando os braços. Tiveste sempre tudo aqui: tolerância, amor, parceria, e deitaste tudo fora, por algo superficial, descartável, e agora queres reconstruir-te sobre palavras vazias? Não é assim que funciona. Ela baixou a cabeça. Um nó formou-se na sua garganta, mas sabia que nada do que dissesse mudaria alguma coisa. Tentou um último argumento. E tu? Vais ficar com ela? Com a Claire? Cole encarou-a por um longo momento antes de responder. Eu não estou com ninguém. E mesmo que estivesse, seria por razões completamente diferentes das tuas. Porque não foi na cama que nos conectamos. Foi na dor, na troca de verdades, no respeito que restou no meio dos destroços. Ela pareceu encolher. O seu corpo abateu-se. Os ombros caíram, como se o peso das palavras dele a pressionasse para dentro. Levantou-se devagar e saiu da cozinha, sem dizer mais nada. Cole ficou ali, a olhar para o vazio da sua caneca. Não sentia alívio, nem raiva. Tudo o que sentia era a certeza de que esta história tinha acabado no momento em que ela escolheu mentir pela primeira vez. O resto foi apenas consequência. Os dias seguintes foram como viver numa casa onde tudo estava fora do lugar, mesmo que visualmente tudo continuasse no seu sítio habitual. O silêncio estendia-se pelos cômodos como uma segunda pele, desconfortável, constante. Madison tentava manter uma rotina mínima, como se ainda fosse uma forma de fingir controlo. Acordava cedo, arrumava o quarto, preparava o café, mas os gestos já não serviam a ninguém, para além dela mesma. Cole mal lhe dirigia o olhar. Respostas curtas, comentários diretos, apenas o necessário. A presença dela tornara-se um peso que ele carregava, enquanto decidia como terminar as coisas com o menor dano emocional possível. Numa tentativa desesperada de recuperar alguma normalidade, Madison abordou-o num final de tarde e sugeriu que fossem jantar fora. Disse que precisavam de conversar longe de casa, longe do peso que os cômodos carregavam. Cole, que continuava a rever uns papéis, apenas levantou os olhos e disse que não faria aquele papel com ela em público. Madison sentiu-se atingida em cheio, porque já não havia espaço nem para o fingimento. A rejeição era objetiva e final. Nessa noite, ela jantou sozinha. Sentada no canto da mesa, empurrava a comida no prato sem realmente comer. Cole chegou mais tarde, pegou em algo rápido e subiu. Ela ficou ali, a olhar para as cadeiras vazias, a lembrar-se de todas as conversas, risos e histórias partilhadas naquele mesmo espaço. Agora, nem os filhos apareciam. A Emma tinha ligado no início da semana a dizer que precisava de um tempo, que a traição a tinha afetado mais do que imaginava. O Jason, mais duro, foi direto. Não quero falar contigo agora, mãe, talvez mais tarde. Foi nesse momento que Madison percebeu que os estragos tinham extravasado os limites do casamento. Tinham atingido a família inteira. Na manhã seguinte, enquanto arrumava o quarto do filho, encontrou uma carta deixada na secretária. Era do Jason. Sentou-se na beira da cama e leu. Ele tinha escrito à mão, como costumava fazer quando era pequeno, e deixava bilhetes para os pais antes de ir para a escola. O conteúdo, no entanto, estava longe da inocência infantil. Ele dizia que sentia vergonha, que nunca imaginou que a mãe pudesse fazer algo tão mesquinho.
Ver o pai a tentar manter-se forte enquanto tudo desmoronava tinha sido demasiado doloroso. E, por isso, precisava de distância, para não tratar a própria mãe como uma estranha. Quando terminou de ler, desabou. Chorou como quem percebe que perdeu mais do que pensava. Não era apenas o Cole que tinha partido emocionalmente. Os filhos também. A família, como ela a conhecia, tinha se dissolvido. Tentou ligar para Emma. A Emma, caixa de correio. Mandou mensagem ao Jason. Visto, sem resposta. Tentou gravar um vídeo para se explicar, mas apagou-o antes de enviar. Percebeu que as palavras, a esta altura, pareciam inúteis. Tinha dito tantas coisas ao longo dos anos e agora nenhuma delas parecia credível. Tentou refugiar-se em pequenas ações. Comprou os pratos preferidos dos filhos. Deixou um bilhete de carinho no espelho. Preparou um almoço de domingo especial. Nenhum deles apareceu. Nenhuma resposta, nenhuma reação. Cole, que tinha assistido a tudo em silêncio, aproximou-se do lava-loiça, nesse final de tarde, de domingo, e, de frente para ela, disse com firmeza: Precisas de parar de viver, como se fosse possível reverter isto. Isto, o que construímos, já ruiu. Os miúdos estão a tentar sobreviver ao impacto. Eu também. Ela apenas assentiu, demasiado esgotada para discutir. Cole pegou nas chaves do carro e saiu. Esteve fora durante horas. Madison imaginou 1000 cenários. Tentou convencer-se de que ele não estava com a Claire, mas a dúvida corroía-a. E, na verdade, o pior não era a possibilidade de ele estar com outra pessoa, mas sim o fato de que qualquer lugar seria melhor do que estar com ela. À meio da noite, acordou com um barulho vindo da cozinha. Quando desceu, viu Cole com uma pequena mala no chão. Estava a tirar alguns utensílios de uma gaveta e a colocá-los numa caixa. Ela perguntou com a voz vacilante: Vais a algum lado? Ele não respondeu logo. Fechou a gaveta, organizou os objetos e depois virou o rosto ligeiramente, evitando o seu olhar. Apenas a tratar de algumas coisas. Assim que os papéis estiverem finalizados, quero sair o mais depressa possível. Ela encostou-se ao balcão. Parecia que a casa estava a desmoronar-se, centímetro a centímetro. Tentou aproximar-se. Estendeu a mão, mas ele recuou subtilmente. Voltou a falar, desta vez olhando nos olhos dela. Eu compreendo o arrependimento, mas ele não muda o que causaste. Eu não sou o mesmo homem que costumava esperar que chegasses a casa, que planeava surpresas, que acreditava em cada desculpa. Tu mataste essa parte de mim. O que resta aqui dentro é só cansaço. Ela respirou fundo, recuou e disse apenas: Eu destruí-me a mim mesma. Ele pegou na mala e foi para o quarto. Ela ficou ali, a sentir que tudo à sua volta tinha perdido o valor. As fotografias de família na estante, os objetos que um dia compraram juntos, as memórias espalhadas como decoração, tudo se tinha tornado um inventário do fracasso. Na manhã seguinte, ela acordou cedo, fez uma pequena mala e colocou algumas roupas, documentos, um livro e uma fotografia de família. Caminhou lentamente pela casa, parou na sala, nos quartos dos filhos, na casa de banho, onde costumava deixar bilhetes engraçados para o Cole. Limpou os olhos com a manga da camisola, respirou fundo e foi até a porta. Cole apareceu no topo das escadas e observou-a por alguns segundos. Ela não pediu perdão, apenas olhou para ele e disse: Toma conta dos miúdos por mim. Ele respondeu com uma frase curta, mas que encerrava qualquer esperança. Eles já sabem quem cuida deles de verdade. Ela saiu com a mala na mão, sem um destino certo, a carregar o peso das suas escolhas às costas. Cole ficou ali por mais alguns minutos, firme. Depois, entrou e trancou a porta. O processo de divórcio avançou com a precisão de quem já tinha ensaiado tudo. Cole não deu espaço para improvisos, nem se permitiu fraquejar perante os detalhes burocráticos. Entregava os documentos a tempo, respondia aos e-mails com clareza.
Marcava as reuniões com o advogado sem demora. Durante semanas, seguiu essa rotina com o mesmo foco que um cirurgião usa ao segurar um bisturi antes de cortar a carne. Sabia que cada passo seria um corte final, necessário. Quando a assinatura chegou, ficou sentado em silêncio por alguns minutos, com o papel nas mãos, e respirou, como se finalmente viesse à superfície, depois de muito tempo submerso. Madison tentou contactá-lo outras vezes, enviando mensagens longas, algumas carregadas de culpa, outras a tentar recordar momentos antigos, como se a nostalgia pudesse reconstruir o que ela própria destruiu. Cole lia, mas nunca respondia. Lia porque queria entender até onde ela iria com aquelas palavras, e percebeu que, mesmo nos seus pedidos de desculpa, havia uma certa vaidade, uma tentativa de ser perdoada para aliviar a própria consciência, em vez de reparar genuinamente alguma coisa. Foi numa tarde de quarta-feira que ele decidiu arrumar as últimas memórias que restavam. Guardou fotografias antigas dos filhos, separou álbuns, documentos, cartas da escola, tudo o que fazia parte da construção daquela família, que, apesar de desmoronada, ainda representava a base de quem ele era. Não teve pressa. Colocou os objetos em caixas com cuidado, um por um, até sentir que o passado estava organizado e selado com fita adesiva. Depois, passou ao passo seguinte: recomeçar. Claire, entretanto, enfrentava rituais semelhantes. Tinha saído da casa onde vivia com Travis, alugado um pequeno apartamento para recomeçar com os filhos. Estava determinada a não deixar que a traição a definisse. À medida que ela e Cole começaram a conversar com mais frequência, notaram que havia uma linha invisível de cuidado entre eles, construída sem esforço, mas alicerçada na dor partilhada. Ao contrário do que muitos poderiam pensar, não havia pressa, nem sede de preencher um vazio. Eles simplesmente encontravam-se, às vezes para um café, outras para caminhadas silenciosas. Foi numa dessas caminhadas que Claire mencionou, quase como quem fala de um sonho antigo e esquecido, que sempre quisera conhecer o estado do Maine. Disse que nunca tinha visto a sua costa, mas que guardava fotografias e roteiros numa pasta virtual. Cole ouviu com atenção. Sem dizer nada na altura, começou a pesquisar por conta própria. Algumas semanas depois, apareceu à porta do apartamento dela com 2 bilhetes. Uma viagem curta, apenas para respirar longe dos destroços deixados por outros. Durante a viagem, permitiram-se rir genuinamente pela primeira vez em muito tempo. Caminharam por trilhos, comeram em pequenos restaurantes escondidos, tiraram fotografias sem se preocuparem com quem as veria. Não havia culpa nem pressa. Era apenas uma pausa merecida para quem carregou o mundo às costas durante demasiado tempo. Uma noite, enquanto observavam o oceano, Claire disse: "Nunca pensei que pudesse sentir-me segura outra vez." Cole respondeu: "E eu pensava que segurança era viver dentro de uma rotina previsível. Agora entendo que segurança é estar com alguém que te respeita até no silêncio." Depois desta viagem, voltaram mais leves. As conversas tornaram-se mais frequentes, os encontros mais regulares. Um dia, a Emma apareceu em casa de Cole e, ao ver Claire a preparar um lanche na cozinha, sorriu. Aproximou-se, ajudou a cortar os legumes e ficou ali, a conversar como se fossem amigas de infância. Claire sempre tivera cuidado com os filhos de Cole, nunca querendo ocupar um espaço que não lhe fosse dado, mas o afeto cresceu de forma espontânea. Jason, de natureza mais contida, demorou um pouco mais a entregar-se, mas quando precisou de ajuda para organizar a sua mudança para a universidade, foi Claire quem passou a noite a empacotar caixas com ele. Ninguém verbalizou que estavam juntos. Não era necessário. Os gestos deles falavam com uma clareza que as palavras jamais alcançariam. Numa noite, após um jantar tranquilo em casa, Jason olhou para o pai e disse: "Estás mais calmo, mais feliz.
É isso que importa para nós. Cole sorriu, pousou a mão no ombro do filho e respondeu: E é tudo o que eu quero continuar a ser. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Madison assistia a tudo de longe. Por vezes, navegava pelas redes sociais dos filhos e deparava-se com fotografias de encontros familiares, dos quais já não fazia parte. Notava o brilho renovado nos olhos de Emma, a serenidade estampada no rosto de Jason. As mensagens que recebia eram esporádicas, curtas. Está tudo bem por aqui. O teste correu bem. Visitei o pai hoje. Era como assistir a sua própria família a seguir em frente, como se a sua ausência já não fizesse falta. Numa tarde, ela ligou. Cole viu o número no ecrã. Hesitou por um instante, mas atendeu. Sentia que precisava de um ponto final. Do outro lado, a voz dela soava mais frágil do que alguma vez se lembrara. Tu odeias-me? Cole suspirou. Uma pausa que carregava o peso de meses. Não, e talvez seja isso o que mais te perturba. Se eu te odiasse, significaria que ainda estaria preso a tudo o que aconteceu. Mas eu não estou. Eu simplesmente avancei, enquanto tu permaneceste imóvel no passado. Fez-se um silêncio longo do outro lado da linha. Ela tentou dizer algo, mas ele terminou a conversa com um simples e definitivo: Fica bem. Naquela mesma noite, ele e Claire prepararam o jantar juntos. Riram de uma receita que deu errado, deixaram a música do telemóvel, preencher a cozinha e, mais tarde, sentaram-se na varanda. O mundo não parara. As feridas, antes abertas, começavam finalmente a cicatrizar. E o amor, aquele que nasce da verdade, do respeito e da cumplicidade, ganhava, por fim, um sentido real e palpável. Obrigado por ter assistido. Se gostou desta história, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos. Vemo-nos em breve.